Meus irmãos, eu quero convidar a igreja para que abra comigo no capítulo 4 de Malaquias. Nós temos feito aqui uma série de mensagens nesse texto e queremos, nesta noite, então, pela graça de Deus, finalizar essa sequência de sermões feito aqui em Malaquias. E a preocupação, então, do profeta é alertar, chamar, então, e colocar aqueles irmãos do passado, consequentemente nós, debaixo, então, das orientações e até mesmo do juízo do Senhor. Capítulo 4, nós temos aqui um capítulo bem curto, são apenas 6 versículos neste capítulo. Eu vou ler, então, os irmãos acompanhem em sua Bíblia. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Celestial, neste momento, Pai de culto, onde nós já ouvimos a palavra do Senhor, cantada, orada, e agora, Pai, de forma exposta, nós queremos, Pai, também continuar ouvindo a voz do Senhor. Fale conosco, Pai, nos abençoe. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então esse é um texto, quando a gente lê Malaquias, das pessoas, então, questionando a Deus. E eles questionam acerca do amor de Deus. O Senhor de fato tem nos amado? É verdade este amor que o Senhor tanto proclama? Eles questionam então este amor. Eles questionam a questão da acusação de Deus, que eles estavam desprezando o nome do Senhor. E em que desprezamos o teu nome? É o questionamento daquelas pessoas. Eles questionam que Deus havia os acusado de profanarem o culto, de fazerem as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, se apresentar diante de Deus com desprezo, e eles vão dizer, mas em que te desprezamos? Eles também questionam porque Deus não estava olhando para as ofertas deles, para os dízimos deles com prazer. Então eles questionam isso também. Eles questionam também que Deus havia dito, olha, vocês me enfadam, vocês me cansam com esse tipo de adoração. Eles questionam isso também. Eles questionam quando Deus diz para eles, olha, tornem, voltem, saiam deste caminho e venham para cá. E eles questionam, mas em que havemos de tornar? Então, essa insensibilidade do coração que Deus aponta. Eles questionam também quando Deus os acusa de roubarem a Deus, e eles vão dizer, em que te roubamos? E eles questionam a Deus. E eles questionam, e o que nós vimos na semana passada, acerca de que eles estavam falando contra Deus, questionando a justiça de Deus, inclusive chamando Deus de injusto. A gente vê isto no capítulo 3, versículo 15, eles vão dizer assim, olha, as pessoas más, as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, o Senhor passa por bom aos olhos do Senhor. Eles, então, chamam Deus também de imoral, ou seja, dizendo assim, olha, eles são deste jeito, eles fazem estas coisas, e o Senhor gosta. O Senhor está gostando do que eles estão fazendo. E chamando Deus de omisso, quando também no capítulo 3,
eles vão questionar onde está o dia do juízo. Essas pessoas fazem isto, elas tentam ao Senhor, e o Senhor não faz nada. Então, nós chegamos aqui no capítulo 4, e o capítulo 4, então, mostra exatamente o juízo de Deus, né? Na verdade, este texto, ele tem, sim, contornos escatológicos, ou seja, ele fala acerca da vinda do Senhor, ele fala acerca do dia do juízo, mas também ele tem instruções para nós de como nós devemos viver a presente era, a vida cristã, e como nós devemos aguardar, então, este juízo que virá. Então, ele vai dizer para nós aqui, no versículo 1, que o dia do juízo de Deus, primeiro é contra o ímpio. Aqueles que estavam dizendo, olha, Deus não faz nada, essas pessoas prosperam, elas vão bem, elas fazem o mal, parece que Deus fecha os olhos para isso, parece que Deus passa a mão na cabeça do ímpio, e agora o capítulo 4, versículo 1, está dizendo, olha, o dia do juízo de Deus será contra o ímpio. E o capítulo 4, versículo 1 diz assim, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. É interessante porque esse texto vai dizer para nós, olha, primeiro, o dia do juízo será um dia de destruição total. Não é um dia de aniquilação, o ímpio não será aniquilado. Mas o texto mostra aqui para nós que enquanto a Bíblia diz que o fogo do ourives purifica o justo, ele faz com que as escórias na vida do justo, ou seja, a Bíblia usa essa imagem dizendo, olha, quando o Senhor como ourives, ou seja, aquele que apura o ouro, quando ele coloca o fogo sobre o ouro, este fogo então queima as impurezas. Mas aqui não é o fogo do ourives, aqui é o fogo da fornalha. E este fogo então é um fogo que não purifica, mas ele destrói. Não há esperança, não há como escapar. O fogo aqui, então, é exatamente aquilo que a Bíblia diz nas Escrituras Sagradas de julgamento. Julgamento. O ímpio está agora sob o julgamento do Senhor. E é interessante que a Bíblia ela vai usar algumas imagens por todas as Escrituras em relação ao fogo. Como eu disse, muitas vezes ele aparece de forma a beneficiar o justo, fazendo com que as provações da vida, como o fogo do Senhor, purifique você e eu, para que a gente então caminhe com mais desembaraço a vida cristã, e aquilo que nos atrapalha seja agora purificado. Mas a Bíblia também usa a imagem do fogo para dizer acerca do julgamento, do juízo de Deus, dizendo então que esse juízo de fogo Deus reserva para este mundo, e esse juízo de fogo, muitas vezes o inferno é comparado também a um lago de fogo, aonde está falando sobre o juízo permanente de Deus sobre aquelas pessoas. É interessante que Isaías vai dizer para nós aqui, no versículo 1, que vem o dia e arde como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como restolho. E lá no final ele vai dizer assim, não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E é interessante isso, meus irmãos, porque Malaquias vai dizer que não tem esperança. Não tem esperança. A gente lê lá em Isaías capítulo 6, versículo 13, de um juízo de Deus temporal. Quando ele vai dizer, olha, eu deixei o tronco. Eu deixei o tronco. É um juízo temporal. Mas ele pode renascer. Mas aqui não. Aqui não. Aqui o texto está dizendo, olha, eu não vou deixar nem raiz e não vou deixar nem ramo. Não tem mais apelo. Não tem mais esperança. Então nós estamos aqui diante de um juízo final. Nós estamos aqui diante daquele último dia.
Nós estamos aqui diante do Senhor dizendo, olha, a hora é agora, porque eu destruirei a raiz. Eu destruirei para que não brote mais, não haverá mais apelo. Ele fala também, que aqui no versículo 1, que é sobre todos. Ninguém escapa. Ninguém. No capítulo 3, versículo 15, nós encontramos aquelas pessoas dizendo o seguinte, no versículo 14 e 15, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. E veja o que o texto, no capítulo 4, versículo 1, vai dizer, todos os soberbos serão julgados. E essas pessoas estão dizendo, olha, nós achamos que os soberbos são felizes. E aí eles dizem também no versículo 15, também os que cometem impiedade prosperam. E no capítulo 4, versículo 1, vai dizer, os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. É uma resposta de Deus àquelas pessoas dizendo, olha, elas fazem, elas acontecem, elas tentam ao Senhor, como eles dizem aqui, eles tentam ao Senhor, capítulo 3, versículo 15, e escapam. Talvez a gente fique assustado hoje, né, exatamente com isso, das pessoas fazendo o que querem, tentando a Deus e escapando. E o que o profeta está falando aqui da parte de Deus é que naquele dia ninguém escapará. Todos, por 2 vezes ele usa essa palavra todos. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade. Ali não vai dar para subornar o juiz. Ali não vai dar para dar um jeitinho, conseguir um melhor advogado, pagar o juiz, alguma coisa nesse sentido. Não, é inapelável. Todos estarão perante o Senhor. É isso que o Senhor está mostrando para aqueles que acham que a prosperidade do mal, acham que o mal, então, crescendo, é um sinal de que Deus está concordando com ele. Não. Aqui está mostrando para nós que a santa ira de Deus está reservada para esse dia. Então, o texto aqui nos mostra que, primeiro, os soberbos serão condenados. A soberba é um sentimento que fica escondido. Ela não se revela tão facilmente. Pelo contrário, muitas vezes ela usa de uma máscara, até mesmo de piedade, de bondade, de compaixão, mas muitas vezes a soberba está escondida ali no coração. A Bíblia fala que esta será traga, então, à luz. O Senhor vai julgá-la. Segundo, aqueles que cometem a perversidade. Aqueles, então, que têm uma vida desregrada, aqueles, então, que têm uma desobediência afrontosa à palavra de Deus, ou seja, muitas vezes até mesmo conhecem esta palavra, mas não a praticam. Aqui, então, está a perversidade. Muitas vezes são aqueles também que vivem uma vida moral questionável, vivem no meio deste mundo de forma hedonista. O que é importante para ele é aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe dá alegria, não importa, então, o que Deus diz acerca disto. Ele, então, seleciona as coisas da sua vida de acordo com aquilo que lhe traz algum tipo de felicidade. Isso, então, é chamado do hedonismo. E a Bíblia nos fala que Deus vai julgar todas essas coisas. Também nós percebemos nos nossos dias, meus irmãos, que os homens, de forma geral, a humanidade, ela está embriagada pelo prazer. E bebem toda a taça que o mundo lhes oferece. E muitas vezes nós vemos isto e perguntamos, Senhor, até quando? E aqui o texto nos mostra, então, que todos eles estarão sob o julgamento. Não vivem para a eternidade. Não pensam na eternidade. Não imaginam a eternidade.
mas vivem para o agora. Bom, se por um lado o versículo 1 nos fala que este julgamento de Deus é sobre todos aqueles, então, que acham que podem escapar ilesos, impunes das suas vidas, então, longe do Senhor, o versículo 2 fala acerca do justo. Versículos 2 e 3 nos fala acerca da recompensa do justo. O texto começa com mas para vós outros. Quem é este vós outros? E aí você volta no capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16, nós encontramos estes vós outros. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, e para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então aqui ele começa, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis o perverso, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante aqui que ele fala de 3 assuntos importantíssimos na vida do cristão, que é a vida, a liberdade e a vitória. Essas 3 coisas, então, ele traz aqui para nós. Esse dia, então, trará a luz da vida para os justos. É o que ele vai dizer no versículo 2. Para vós outros, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. A maior recompensa do justo é o próprio Deus, não é outra. A maior recompensa que nós receberemos é a presença eterna do próprio Deus. O salmista vai dizer, o Senhor, que é a minha maior alegria. A maior recompensa que o justo receberá não são as coisas maravilhosas que terão no céu. E elas estarão presentes, sim, porque a Bíblia fala acerca disso. Mas a maior alegria, a maior recompensa que nós receberemos na eternidade é a presença bendita do próprio Deus. A presença do próprio Senhor. Ele é o sol da justiça. Como o texto diz aqui, é claro que é uma referência direta à preciosa presença e pessoa do Senhor Jesus. Ele é o sol da justiça. Aquele que estava em trevas viu maravilhosa luz, como diz o evangelista Mateus. Nós encontramos esta luz. Nós viveremos agora na plenitude desta luz por toda a eternidade, e esta é a primeira e maior recompensa que o crente, o cristão fiel, vai receber. Aqueles, então, que questionavam Deus, o questionavam porque o ímpio estava prosperando em seus negócios, ou seja, eles olhavam para a conta bancária do ímpio, para as suas posses, e achavam então que aquilo era um sinônimo da bênção de Deus. E o que o profeta diz aqui para nós, o qual nós já começamos a receber agora, é a alegria de pertencer ao Senhor. Esta é a maior recompensa que nós temos. Então, dessa forma, meus irmãos, o que o texto diz, nos deixa claro aqui, que nós não precisamos temer as trevas, nós não precisamos temer as angústias, porque elas estarão ausentes naquele grande dia que o Senhor nos buscará. Seremos como Cristo é, ou seja, o primeiro entre muitos que ressuscitarão. Bom, esse texto também diz que esse dia será de alegria indescritível. Se você olhar aqui no versículo 2, ele vai comparar primeiro a salvação com o sol da justiça,
mas ele vai dizer também que esse dia é comparado a um bezerro solto da estrebaria. Olha aí o versículo 2, lá no final ele diz assim: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É claro que é uma figura de linguagem que o profeta está usando. Talvez aqueles que têm origem aqui na roça e já tenha lidado com o gado, né? E quando o bezerro é solto, então, que ele vai poder encontrar com a mãe e tudo mais, ele sai, então, pulando. Ele usa essa imagem campestre aqui, rural, para nos falar, então, acerca da alegria desse dia. Enquanto há um contraste, que esse dia será terrível para o ímpio, este dia será de uma alegria inimaginável para o justo. E assim ele compara como o bezerro que, quando é solto da sua prisão, da sua estrebaria, ele pula e salta de alegria. Assim será na vida do justo a vinda do Senhor, esse dia que o Senhor preparou. Também aqui nós vemos uma vitória do justo sobre os seus inimigos. O versículo 3 diz o seguinte: pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante aqui que essa é uma declaração de vitória. Nós vivemos dias, e os dias de hoje, cada vez mais a igreja é reprimida e espizinhada e deixada no canto. Saiu agora, recente, a igreja está proibida de entrar em territórios indígenas, ela não é mais bem-vinda, e a igreja começa a não ser bem-vinda em alguns ambientes governamentais, outros ambientes, então, empresariais. A igreja já não é mais bem-vinda, e a igreja também não é bem-vinda em muitos outros lugares e em muitas outras vidas. Ela tem sido deixada de lado, e algumas vezes não só deixada de lado, mas espezinhada, mais humilhada. Agora, então, o texto vai dizer que estes que pisaram, escarneceram, zombaram, estes, então, como cinzas, ele vai dar essa imagem para nós, como cinzas debaixo da planta de vossos pés, estarão naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante, meus irmãos, também, então, se, por um lado, nós vemos aqui que esse dia traz condenação para o ímpio, é um dia terrível, traz alegria para o justo. O restante dos versículos aqui, o 4 ao 6, ele vai trazer para a nossa realidade hoje. Agora, ele teve esse olhar no futuro, ele disse, olha, hoje o justo está sendo oprimido. Então, uma resposta a todo o livro de Malaquias. Mas naquele dia, o justo desfrutará da alegria e da vitória. E os ímpios, então, que hoje parecem prosperar, terão então um veredito terrível em suas vidas. Mas agora, a partir do versículo 4, ele nos lembra de como nós devemos viver no presente momento. E ele começa a falar que há uma advertência, e essa advertência é para que todos prestem atenção nela. Porque aqui ele está dizendo, olha, enquanto este dia não chegar, há uma chance de conciliação entre a criatura e o Criador, entre o Deus Todo-Poderoso e a sua criatura finita. Há uma chance de conciliação em Cristo Jesus. Então veja que ele, a partir do versículo 4, ele começa nos dizendo o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo.
a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Então, a primeira coisa que o profeta está nos dizendo aqui, olha, existe a palavra de Deus. Existe a palavra de Deus. No caso aqui, ele está recordando o povo acerca da lei de Moisés. Ele está dizendo, é esta palavra que vai tirar você, então, do duro juízo sobre o ímpio. É esta palavra. Lembrem dela. É claro que nós aqui temos, o Senhor Jesus nos mostra, então, que agora nós temos o Evangelho. É o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Antes que as taças da ira de Deus sejam derramadas, e nós vemos isso lá no Apocalipse, e ele fala das taças da ira de Deus, ela então vai tendo alertas, e finalmente essas taças são derramadas. Antes destas taças serem derramadas, ele fala das trombetas. E as trombetas ali no Apocalipse nada mais são do que a pregação do Evangelho. É o anúncio. É o apontar, então, do caminho. É dizer, é por aqui. É aqui que o Senhor nos fala. Estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos que acertam por ele, alertou o Senhor Jesus. A palavra do Senhor pregada, anunciada, é a única maneira, então, de que homens e mulheres possam se ver livres deste julgamento. Então, por isso que ele vai dizer, olha, se lembrem da lei de Moisés, se lembrem da minha palavra. Ao voltarmos para a palavra, o vivermos de acordo com a palavra de Deus, nós muitas vezes vivemos hoje numa geração que tem tanto acesso à Bíblia. Eu creio que a maioria aqui dos que estão presentes tem em seu celular pelo menos uma Bíblia instalada ali, um aplicativo da Bíblia instalado em seu celular, mas nunca antes nós vivemos uma geração que não tem dado o devido valor à palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus está confinada aos templos. Nós ouvimos aqui e temos coragem de passar a semana inteira sem olhar para esta palavra e muito menos alertar os nossos amigos com esta palavra. Muito menos alertar aqueles que nós não conhecemos com esta palavra. Mas ela é a única palavra que pode livrar o homem da perdição. Bom, ele adverte, então, através da sua palavra, mas ele fala uma coisa interessante aqui, quando ele diz assim, no versículo 4, lembrai-vos da lei de Moisés, ou seja, é a palavra de Deus, falem desta palavra, vivam esta palavra, e no versículo 5, ele vai dizer assim para nós, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É interessante essa menção, porque ela se cumpre lá em João Batista. Ou seja, quando aquele homem, João Batista, que vivia lá no deserto, veio antes, né, anunciando o caminho da salvação, anunciando o Senhor Jesus, aqui se cumpre, então, essa profecia. Olha, eu vou enviar para vocês o profeta Elias. Não é a reencarnação dele, mas é o mesmo espírito de Elias. Ou seja, enquanto Elias foi o profeta da advertência, do anúncio, de colocar, de fato, o dedo no nariz de alguns reis e pessoas famosas e importantes, e ele anunciando acerca do juízo de Deus, João Batista fez a mesma coisa. Ele alertou os judeus, os fariseus, dizendo, olha, é tempo de arrependimento. É tempo de se arrepender e se voltar para o Senhor. E nós cremos firmemente, e novamente eu uso Apocalipse, quando vai falar da figura de Elias, e a figura de Elias nada mais é do que a figura da igreja. É do anúncio da igreja. O que o texto está dizendo aqui, olha, eu vou enviar o profeta Elias. Não é a reencarnação de Elias. Antes que venha o grande e terrível dia, eu envio instrumentos para alertar a cada um,
antes que este dia aconteça. Quem são esses instrumentos? É a igreja, é o povo de Deus, é você, sou eu, que devemos então pegar esta palavra que ele fala no versículo 4 e agora aplicá-la, sermos este mensageiro, sermos este profeta Elias, que adverte, que fala, que avisa, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, porque quando este dia chegar, não haverá mais oportunidade. Então, o bendito Evangelho do Senhor. E também, o que nós encontramos aqui no versículo 6 é uma questão bem prática. Enquanto ele fala do julgamento do ímpio no versículo 1, ele fala das bem-aventuranças do justo, ou seja, a felicidade do justo no dia do julgamento, no versículo 2 e 3, ele fala acerca do anúncio da palavra de Deus, e que este anúncio é feito por seus instrumentos. Agora, no versículo 6, ele fala como isto acontece, como isto ganha corpo, ganha forma, e ele vai dizer, então, que este anúncio, ele traz uma grande transformação nas relações familiares. Olha só o que o versículo 6 nos diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, é claro na palavra de Deus, nas palavras dos apóstolos de Jesus, que o bendito Evangelho começa no lar. É dentro de casa que este Evangelho começa a acontecer. A transformação do povo de Deus precisa começar dentro das famílias, dentro dos lares. E também a outra questão, até mesmo estatística, que nós temos no meio das igrejas evangélicas, falando agora para o povo de Deus, dentro das igrejas evangélicas, que cada vez menos, nós temos visto o culto doméstico, nós temos visto o zelo dos pais ensinando os seus filhos dentro de casa, com a palavra de Deus. Cada vez menos, então, nós temos visto esta prática tão bendita e que a palavra de Deus nos diz que tem que começar ali, é ali que começa. É exatamente dentro das famílias, no meio de nossos lares, que o Evangelho tem que começar a fazer efeito. A transformação. Nós não podemos querer transformar a África, a Ásia ou qualquer outro lugar, e mesmo o outro lado da nossa rua, se dentro dos nossos lares o Evangelho não tem o espaço que deveria. Muitas vezes não é difícil isso acontecer. Nós chegamos em casa após o culto, colocamos a nossa Bíblia em seu devido lugar e só olhamos para ela quando vamos novamente à igreja. Certa vez eu ouvi um pastor contando que uma senhora, então, tinha perdido os óculos. Acho que alguns já conhecem essa história, né? E o desespero em encontrar esses óculos, não encontrava em lugar nenhum, já vários dias sem os óculos, e finalmente ele foi encontrado dentro da sua Bíblia. Mostrando, então, que ao colocar ali e deixar no canto, ela não foi mais usada por muitos e muitos dias. Talvez seja uma realidade conosco. A conversão do coração dos pais aos filhos, como diz o texto aqui, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Não é uma questão de acabar com os conflitos das gerações. Não é isso. Não é disso que ele está falando. De que os pais convertem os corações aos filhos e os filhos convertem os corações aos pais, não é acabar com o conflito de gerações. Na verdade, é unir pais e filhos em torno de uma só pessoa. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é que ambos, então, agora estão unidos em torno de uma só pessoa. O Senhor
Jesus Cristo. Pais e filhos agora estão em torno desta pessoa bendita, o Senhor Jesus. Agora, de forma prática, meus irmãos, esses laços familiares, como nós podemos, como pais, ser convertidos aos nossos filhos, como o texto está dizendo aqui. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Como isso acontece dentro da perspectiva do Evangelho? Eu creio que isso significa para nós, como pais, que nós precisamos dar mais valor aos filhos do que ao sucesso profissional. Isto é uma forma prática também de converter o coração dos pais aos seus filhos. Eu creio que isso significa também se importar mais com os relacionamentos com os filhos do que com as coisas materiais. É mais importante esse relacionamento profundo com seu filho do que dar o melhor presente para ele, do que dar o melhor celular e qualquer coisa dessa natureza. Eu creio também que os pais, tendo o coração convertido aos filhos, eles ensinam os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Ensinam com zelo no caminho em que eles devem andar. Eu creio que isso significa também que os pais que têm o coração convertido aos filhos, os ensinam na disciplina e na admoestação do Senhor, como a palavra de Deus nos fala. Eu creio também que os pais que têm seu coração convertido aos filhos não provocam seus filhos a ira e nem os humilham. Também creio que eles amam os filhos incondicionalmente e não os comparam com outras pessoas. Vocês deveriam ser assim. Não. Eles amam. Creio também que eles dosam disciplina com encorajamento. Eles não tiram a mão da disciplina, mas dosam isto com o encorajamento bíblico. Creio que isso significa comunicar-se com os filhos e perdoar os seus filhos. Creio que os filhos podem ter os seus corações convertidos aos seus pais, e me dirijo aqui aos filhos, filhos convertidos aos pais, como fruto do Evangelho. E isso significa que os filhos passam a obedecer aos pais no temor do Senhor, como nos recomenda a palavra de Deus. Creio que eles passam a respeitar profundamente os seus pais, cuidar dos seus pais, serem gratos aos seus pais e procurar ser a alegria dos seus pais em Cristo Jesus. Isto é a recomendação, e isto é um coração convertido em torno de uma pessoa, que faz com que este coração agora seja entregue um ao outro, como uma transformação do Evangelho que começa dentro de casa. Então é um teste muito precioso para nós. Se todos dentro da sua casa se declaram cristãos, mas não têm o coração convertido um ao outro, alguma coisa está errada e precisa ser transformada. E o caminho para isto está exatamente nos versículos anteriores. Lembrar-se da lei de Moisés, ou seja, lembrar-se das Escrituras Sagradas e ouvir, então, o Evangelho através dos instrumentos que o Senhor coloca em nossas vidas. Eu quero concluir e tentar aplicar aqui para nós, nesta noite, porque o texto fala de juízo. Ele fala de juízo. Então, nós devemos lembrar, meus irmãos, que esse dia será dia de trevas e de luz. Será dia de condenação e exultação. Será dia de trevas para aqueles, então, que procuraram viver sem Cristo em suas vidas. Mas será dia de luz e exultação para aqueles, então, que fizeram de Cristo a sua rocha. E nós só podemos estar em um desses grupos. Só existe, a humanidade, então, pode ser definida por esses dois grupos. Os que estão perdidos e os que estão salvos. Os que creem em Jesus e os que ainda vivem a vida como se não houvesse o dia do juízo. Em qual nós estamos encaixados? Em qual
Com qual deles nós nos identificamos? O dia de juízo será um dia, então, que Deus chamará ao julgamento todos aqueles que viveram de forma descuidada. Deus havia sido acusado de ser omisso. Deus havia sido acusado de ser conivente com o mal. Os ímpios zombavam de Deus e perguntavam: onde está o Deus do juízo? E este dia, então, mostrará que o Senhor fará juízo. Que caminho você vai escolher? Que caminho você tem seguido? Como você tem pensado acerca dessas coisas? Como você tem pensado acerca do dia do Senhor? Como o texto repete várias vezes, tanto no capítulo 3, versículo 11, e aqui no capítulo 4, versículo 17, melhor dizendo, capítulo 3, ele vai dizer, olha, aqui no capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer: naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, esse dia chegará. Não sabemos se será breve, não sabemos se a nossa geração, então, será a última geração, não sabemos. Não sabemos se gerações virão e ultrapassarão a nossa, mas o que nós sabemos, que você e eu, e todos aqueles que já passaram antes de nós, estaremos lá. Estaremos lá e seremos ali julgados. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pedir a Deus que nos abençoe com esta mensagem e possa encher o nosso coração de esperança. Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nesse domingo abençoado pelo Senhor, porque nós estamos aqui, na Tua casa, na igreja, junto com o Teu povo. E, Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor. Pai, não deixa que essa esperança do nosso coração possa ser sufocada por tantas coisas deste mundo. Não deixa, Pai, que nós nos distraiamos com aquilo que não é permanente, aquilo que vai passar, mas que nós nos concentremos naquilo que é eterno. A Tua palavra é eterna. Ó Senhor, nos dê coragem para sermos um atalaia, sermos um mensageiro. Nos dê coragem, Pai, para viver a Tua palavra e anunciar esta palavra. Nós vivemos dias que as pessoas não querem mais ouvir. Que o Senhor, Pai, não deixe que isso nos intimide, mas que possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e que a nossa esperança esteja nele. Leve em paz o Teu povo, abençoa o Teu povo, alimente a cada um de nós, Pai, com a santa palavra do Senhor. Ó Pai, que esta semana que o Senhor preparou para nós seja uma semana de alegria no Senhor, de crescimento no Senhor, e que Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Sê conosco, Pai, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a comunhão e as ternas e doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós aqui presentes e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.